É literalmente impossível ser mulher. Você é tão linda, tão inteligente, e me mata ver que não se acha boa o suficiente. Tipo, temos sempre que ser extraordinárias, mas de alguma forma estamos sempre agindo errado. Você tem que ser magra, mas não muito. E você nunca pode dizer que quer ser magra. Tem que dizer que quer ser saudável, mas também tem que ser magra. Você tem que ter dinheiro, mas não pode pedir dinheiro, porque é mal educado. Você tem que ser uma chefe, mas não pode ser uma chefe má. Você tem que comandar, mas não pode arrasar as ideias dos outros. Você deve adorar ser mãe, mas não fale sobre os seus filhos o tempo todo. Você deve ser uma mulher de carreira, mas também está sempre cuidando dos outros. Você tem que responder pelo mau comportamento dos homens, o que é uma loucura. Mas se mostrar isso, é acusada de reclamar. Você deve estar sempre bonita para os homens, mas não tão bonita a ponto de tentá-los demais ou ameaçar outras mulheres, porque deve fazer parte da sororidade. Mas sempre se destaque e seja grata. Nunca se esqueça de que o sistema é manipulador. Portanto, encontre uma maneira de reconhecer isso, mas também seja grata. Você nunca deve envelhecer ou ser grosseira, se exibir, ser egoísta, cair, falhar, demonstrar medo, sair da linha. É tão difícil e é tão contraditório e ninguém te dá uma medalha ou agradece. E acontece que, na verdade, você não apenas está fazendo tudo errado, como também tudo é sua culpa. Estou tão cansada de ver a mim e a todas as outras mulheres se esforçando para que as pessoas gostem de nós. E se isso tudo também vale para uma boneca que apenas representa as mulheres, então eu nem sei. Se você assistiu o filme Barbie, deve ter reconhecido o texto que eu acabei de falar. É um monólogo feito pela personagem Glória, interpretada pela atriz América Ferreira. Ele é muito impactante porque tudo o que ele diz é verdade e é importante que ele se transforme num manifesto para as próximas gerações. Um tipo de introdução à adolescência, algo que todas as meninas deveriam começar a aprender desde muito cedo e lembrarem dessas palavras para enfrentar a vida adulta. Barbie não é um filme transgressor, talvez fosse em 2010, quando essa nova onda do feminismo surgiu. Mas em 2023 é apenas um filme fofíssimo, chato de tão fofo, perfeito para meninas de 11, 12 anos que encaram o prenúncio do que será a vida adulta, logo levando um choque de realidade. Bora falar sobre isso? E hoje tem café e eu lerei alguns dos melhores comentários do vídeo da semana passada, que foi bem interessante. Nath, roda a vinheta. O recado da personagem Glória, interpretada pela atriz América Ferreira, mãe de uma adolescente no filme, para mim, não é uma constatação do que acontece na vida da maioria das mulheres, mas uma mensagem para esse público que está chegando à adolescência, para que não se cobrem tanto, para que entendam que não há perfeição a ser conquistada, que nós mulheres somos humanas, falhas e temos limites, que precisamos respeitar a nossa individualidade e porque não saímos prontas de uma fábrica, não somos bonecas e nunca, nunca estaremos prontas para lidar com o mundo, com o que a vida vai nos apresentar. É verdade que é impossível ser mulher, como discursa a América Ferreira, se nós mulheres adultas não amadurecemos o suficiente para entender que sempre haverá cobranças em todas as fases da vida, independentemente das escolhas que a gente faça. Que a nossa existência será melhor ou pior de acordo com a força da nossa personalidade e de como lidamos com as pequenas e as grandes chantagens que o mundo ainda muito machista sempre fará. Porque sempre fará. Isso não vai mudar tão cedo. É uma boa lição que as novas gerações precisam para estarem preparadas para todas essas demandas, porque elas sempre existirão. O mundo, gente, jamais vai ser um lugar cor-de-rosa em que estaremos leves e felizes integralmente, ou pelo menos o tempo todo,
haverá questionamentos, dúvidas, insegurança sempre. Muitas vezes vai ser cansativo, desafiador, amedrontador. É o que a gente chama de vida. Mas todos esses problemas podem ter o peso que damos a eles. Sim, é possível ser mulher. Ser a mulher possível que cada uma de nós consegue ser. Uma conquista que nos levará a um feminismo 3.0, quando teremos mais domínio sobre como as cobranças e os julgamentos terão sobre nós. É um aprendizado que as adolescentes de hoje, as adultas de amanhã, devem começar a abraçar desde já. Voltando ao filme, eu vi muitas críticas sobre os homens serem ridicularizados, mas, de novo, para mim, eles são apenas estereotipados, assim como a protagonista é. Eles são malvados, assediadores, bobões, manipuladores. Muitos são assim na realidade, e eu acho um grande acerto mostrar isso de uma forma lúdica para um público juvenil que eu imagino já tenha discernimento para entender os exageros do humor. Meninas que, de fato, vão ter que lidar com todo tipo de homem, mas que eu torço muito que encontrem um mundo já em transformação nessas relações de gênero. Agora, a Mattel está de parabéns, né, pelo marketing sensacional. Conseguiu invernizar um passado recheado de histórias de transtorno de imagem, de bulimia, de anorexia, convencendo uma parte do público que a sua boneca é uma baita feminista. Fez mulheres adultas traumatizadas pelo estereótipo da mulher perfeita e representada por uma boneca impossível, ajudarem as ações da empresa a subir e bater aí 1 bilhão de bilheteria. Mas qual a moral da história? Nem a Barbie quer ser Barbie. Ela poderia ter continuado ali no seu universo colorido, longe do caos de um mundo desigual e imperfeito que ela conheceu, mas entendeu que ser mulher de carne e osso ainda é muito melhor. Com todos os problemas, mas com todas as emoções. Lidar com a realidade ainda é preferível, porque a vida perfeita não existe. Faz parte se frustrar, chorar, como ela aprendeu, ter medos, inseguranças, dúvidas, confrontar a vida com todas as suas possibilidades e participar das suas transformações. Barbie, o filme, é um ótimo manifesto para uma geração que chega à adolescência, uma época marcada por tantas mudanças, tantos ritos de passagem, um deles perfeitamente representado na última cena do filme, em que a boneca torna-se mulher e vai ao ginecologista. E você? O que você achou do filme? O que você achou da mensagem? Me conta aí, porque o que é interessante do filme é a leitura que a gente faz dele, né? Não necessariamente o filme, que, como eu disse, eu achei muito chato, mas me fala você. E vamos embora para o nosso café? Café. Já estou aqui com o meu café e no meu cantinho novo aqui que vocês não conhecem ainda, mas aqui que eu passo, enfim, algumas horas do dia lendo, fazendo coisas, às vezes até respondendo e-mails, escrevendo, às vezes eu escrevo por aqui. Mas vamos lá, o vídeo da semana passada, uma discussão sobre assédio, que é muito importante, o que é, o que não é, enfim, as reações que a gente tem. Eu trouxe um exemplo pessoal de uma coisa que aconteceu comigo há 20 anos. E vieram várias mensagens, e tem uma pergunta que o Roched faz, que é uma pergunta muito pertinente sobre, em cima dessa minha questão. E ele fala, pergunta sincera mesmo, alterando um pouco a sua história, se durante a entrevista tudo ocorresse tudo corresse normalmente, sem o indivíduo ter pegado no meu pé, sem ter me proposto nada, tudo muito bem como deve ser, né, profissional. Dias depois, ele te ligasse, pedisse desculpa pela invasão de te ligar, dizendo que te achou uma mulher muito interessante que gostaria de te convidar para jantar. Sem papo furado de discutir algo profissional, um convite abertamente franco de alguém que se interessou por você. Isso seria assédio aos seus olhos? Não. Como você bem colocou, se ele me ligasse, me pedisse desculpa pela invasão, porque afinal de contas eu não tinha dado o meu telefone para ele, e fosse sincero, honesto, gentil, isso não seria um assédio. E eu poderia dizer para ele, muito obrigado, mas não estou interessada.
O que seria um pouco inconveniente seria ele pegar o meu telefone, né, com a assessora dele e me ligar sem ela, por exemplo, me consultar se ela poderia passar o telefone para ele. Acho que não seria muito profissional dela, não foi profissional dela, porque foi exatamente o que ela fez. Ela passou o meu telefone sem me perguntar se poderia fazer. Mas não, isso não é assédio, isso é uma aproximação natural entre pessoas que podem ter coisas em comum. Vamos lá. Eu sou meio cega sem óculos. Fábio Pérez, 75. Parabéns, Marilis, e obrigado. Sim, obrigado por ajudar a nós, homens, que queremos romper com a cultura machista milenar em que fomos educados, mas que achamos dificuldade em encontrar certas fronteiras. Quando é óbvio, é fácil. Mas tem muita gente querendo lacrar e julgando intenções que não são reais. A gente está num momento de transformação. A gente está num momento de transição. Todos esses assuntos nunca foram tratados, nunca foram questionados, as atitudes masculinas nunca foram questionadas e estão sendo agora. Faz parte do jogo. Talvez daqui a um tempo, coisas tão óbvias, né? Essa barreira que separa o assédio de uma abordagem absolutamente normal, ela vai ficar cada vez mais nítida para todo mundo. Aí tem os incels que aparecem por aqui, né? O Fabiano V. Essa tia tinha que dar um prêmio para o cidadão. Quem vai querer uma bagaceira dessa? Ele está falando de mim. Fabiano, a tua opinião não me interessa. Mas eu estou mostrando a sua opinião aqui para as pessoas entenderem como esse assunto ainda precisa ser tratado. Como tem gente idiota, como tem homens idiotas como você no mundo. Tanto faz se eu sou bagaceira ou não, tanto faz se eu sou tia ou não. Não é sobre isso. Inclusive porque tias também são assediadas. Mulheres que, no seu ponto de vista, são bagaceiras, também são assediadas. Você não vai mudar isso. Aliás, uma coisa que parece que você também não vai mudar é o fato de você ser um idiota, um completo idiota. Beijo, não me liga. Ó, outro aqui, o Rony Pilate. Ai, ele me convidou pra jantar. My God, fui assediada. Me too. É para esse tipo de gente que eu também faço esses vídeos, sabe? Porque eu tenho muita esperança de tocar de alguma forma no coraçãozinho peludo dessa gente, no coraçãozinho machista, misógino, horroroso desse tipo de gente. E vou te falar, funciona. Porque tem homens que se dão conta do comportamento indelicado, do comportamento inconveniente, do comportamento tóxico que muitos deles têm e vão mudando. Então, vou continuar falando. Tchau, Rony. Não consigo ler o nome da mulher. E a Kátia Espagola Napoleão, acho que é isso. Kátia Espagola Napoleão, 3474. Acho que é isso. Quando a Catherine Deneuve, no passado, criticou o excesso em relação a essas situações que confundiam assédio com paquera, elogio, o outro foi criticada. É isso, Marilis, temos que esclarecer muito tudo isso para não sucumbirmos aos extremos. Saber separar bem as situações, porque oportunismos não faltam por aí. Eu me lembro exatamente, a Kátia está se referindo à Carta das Francesas, da qual a Catherine Deneuve foi signatária, uma carta que contestava alguns manifestos do Me Too e falava dos excessos daquele manifesto, dizendo que nem tudo era assédio, e falando sobre muitos pontos que eu trouxe na semana passada, dos exageros e da tentativa de criminalizar as relações. Eu li também a Carta das Francesas e eu acho que são movimentos complementares. O que a gente viu no Me Too nos Estados Unidos, que é uma sociedade mais careta, uma sociedade mais conservadora, e a Carta das Francesas, né, que foi assinada por 100 artistas, escritoras, enfim, atrizes, cantoras, enfim, foram 100 personalidades francesas e que trazem algumas contestações, mas elas são complementares. E eu acho que o que a gente tem que fazer é pegar esses movimentos e tirar o que tem de melhor dali.
e não ficar só criticando, criticando, criticando. Eu, pelo menos, eu acho que, assim, são movimentos muito importantes que estão fazendo a gente rever coisas inaceitáveis na nossa sociedade, mas que fizeram parte dela durante muito tempo. Gente, eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até!